Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, né? Privilégio poder hoje ter um treinamento em casa. Quem aí está embaixo das cobertas? Fala sério. Acho que vocês estão só de blazer na parte de cima e de pantufa e coberta nas pernas, igual eu estou aqui, né? Fala sério, gente. Gente, hoje a gente vai ter um treinamento um pouco diferente, né? Vai ser muito dinâmico o treinamento hoje, porque a gente vai falar de coisa prática, né? E eu amo praticidade, porque que realmente a teoria ela é fundamental, certo? Ela vem primeiro. Mas se não tiver a prática do dia a dia, nada acontece, né? A gente fica só na teoria. Então, como nós vamos ter um treinamento muito prático agora, e vai ser curto, inclusive vai ser bem curto, eu gostaria de pedir para vocês, sente, com caneta e caderno, que você vai precisar fazer anotações. Se você não fizer anotações do que vai ser passado aqui hoje, vai ser só mais um treinamento teórico, que amanhã você não vai lembrar de absolutamente nada. E vai ficar só mais um treinamento. Né? E aí, de treinamento em treinamento sem prática, as coisas não acontecem. Né? A gente vai falar hoje do pilar mais importante, né? Onde tudo começa, que é a prospecção. Seja para fazer uma carteira de clientes, seja para você fazer um grupo, né? Fazer a sua duplicação. Sem esse pilar, nada disso é possível. Então, nós vamos falar sobre prospecção, exclusivamente sobre prospecção. Então, não vai ser um treinamento de vendas, de acompanhamento, não. Vamos falar de prospecção. Então, quero te perguntar, se hoje você não tinha nenhuma avaliação de bioimpedância marcada, ou uma apresentação de pasta, você não fez nenhuma apresentação hoje. Se por um acaso você não tem nenhuma apresentação marcada para amanhã, se por um acaso você hoje não fez a venda de nenhum produto, por exemplo, se por um acaso seu espaço hoje atendeu poucas pessoas, seja lá qual desses aconteceu hoje, é sinal que está faltando habilidades nessa parte da prospecção. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, vocês estão preparados aí com papel e caneta? Então, pessoal, papel e caneta na mão. Essas pessoas realmente foram escolhidas a dedo. Então, eu quero chamar primeiro ela, que ela é de São José. Ela, antes da Herbalife, de formação, ela é administradora de formação. Trabalhou por 10 anos no financeiro, e quando ela conheceu a Herbalife, ela estava estudando para concurso público, né? E hoje ela está lá plena, maravilhosa, com 20 e alguns quilos a menos, trabalhando no espaço Vida Saudável dela, em qualificação para o Cruzeiro, maravilhosa, eu amo o resultado dela, sempre conto o resultado dela nos meus stories ali, e eu quero dizer que eu vendo produto, faço cliente bastante, viu, Catherine, com o seu resultado, viu? Então, eu gostaria de chamar aqui a Catherine, e aí eu vou fazer algumas perguntas, Catherine, e daí você vai explicar para essa galera aí exatamente o que você faz no dia a dia, tá? Uhum. Gente, então agora com vocês, a Catherine. Catherine, eu quero que você explore ali, né, em 10, 12 minutos, aquilo que você tem de melhor para hoje, pensando assim, ó, desde uma pessoa que está aqui, que acabou de assinar o kit de cadastro, como todos nós que precisamos melhorar sempre as nossas habilidades de prospecção. Com você. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando bem? Estou meio rouquinha, mas vou me esforçar para ficar bem claro para vocês, tá? Boa noite. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que a gente faz. Eu já faço esse trabalho há 10 anos praticamente. Realmente sou apaixonada, tanto pelos produtos, pelo meu resultado, que na verdade não foram menos 20, foram menos 33. Então, tenho muito orgulho de falar muito sobre isso, falo sobre isso praticamente todos os dias, e está aí um dos argumentos que eu uso para fazer as prospecções, seja ela da maneira que for. Mas você que está aqui não precisa eliminar menos 33 quilos para poder começar. Então, quando eu recebi esse convite e estava aqui preparando o que eu poderia falar de melhor para vocês, eu me voltou, né, no tempo, desde o momento que eu também assinei o meu kit, que afinal de contas, né, eu não estou falando só para pessoas que têm um espaço de vida saudável. Hoje é muito fácil, depois que você tem um espaço, você chegar com o seu convite do espaço, com o endereço, e levar em algum estabelecimento, em algum lugar que você vai, e apontar onde fica o seu espaço. Mas eu não comecei dessa forma. Durante um ano, eu comecei a consumir os produtos,
já repassava os produtos, né, faziam as vendas, mas eu ainda não tinha espaço de vida saudável. Então, para você que está chegando agora, como que eu iniciei essa prospecção? Primeiro, a parte básica de tudo, usando os produtos. Então, a maneira que eu comecei já a prospectar lá no iniciozinho do nosso negócio, que na verdade eu nem achava que era um negócio ainda, eu só assinei o kit, comecei a usar, e isso já desperta a curiosidade das pessoas. Então, fica aí a dica, que a primeira maneira de prospecção que eu utilizei foi essa, usar os produtos na frente das pessoas. Como muito bem a Vanessa falou, eu na época estudava para concurso, então no meu cursinho, adivinha o que estava comigo? Sempre, o chá. Então, naquela época, eu era a moça do chá, todo mundo me conhecia como chá da Herbalife, então a minha prospecção já começou a partir daí. E claro, as pessoas que vão te acompanhando ali desde o início, elas já querem saber um pouquinho mais de outras coisas, mas como o foco hoje aqui não é o meu processo, não é nada disso, é a prospecção em si, então eu vou tentar me focar exatamente só nessa questão, tá? Então, o primeiro momento é esse, já é você que está chegando agora, ainda não tem o seu espaço de vida saudável, e assim como eu, de repente, naquele momento, eu nunca imaginei que eu fosse ter um espaço de vida saudável, então as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Eu comecei a usar, as pessoas começaram a perguntar, eu comecei a eliminar peso, as pessoas também começaram a perguntar, então eu primeiro prospectei com o chá, que era mais fácil das pessoas verem, né, o que eu estava fazendo, como eu não entendia nada, não sabia nada, eu passava para minha patrocinadora e ela explicava, e assim também os produtos, as pessoas foram vendo que eu estava tendo mais energia, mais disposição, iniciando o processo de peso, e automaticamente comecei a querer trazer essas pessoas para fazerem isso comigo. Como? As pessoas, a primeira pergunta que todo mundo faz, gente, é se a gente só vive dos produtos. Então, foi muito bacana no início, porque as pessoas do meu convívio viam que, além dos produtos, eu também me alimentava de uma maneira normal, como todo mundo. Então, os meus primeiros contatos de prospecção foram justamente aquelas meninas que faziam concurso comigo. Já quero dizer para vocês que, geralmente, quando a gente inicia, as pessoas que a gente mais quer prospectar, propriamente dito, são as pessoas mais próximas, mas geralmente são as pessoas mais difíceis, né? Mas não se abalem, porque isso é uma questão de tempo. O tempo foi passando, meu resultado foi falando por si só, e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Então, a minha prospecção foi ensinando, que não deixa de ser uma prospecção, tá, gente? Ensinando as pessoas a fazerem de uma maneira muito simples aquilo que eu estava fazendo e convidando elas para fazerem o que eu fazia. Então, essas foram as minhas primeiras formas de prospectos que eu encontrei no início do meu negócio, onde eu nem sabia necessariamente que eu estava fazendo negócio. Até que me despertou a possibilidade de, poxa, se eu estou conseguindo fazer comigo, por que não compartilhar isso com outras pessoas e dar oportunidade para outras pessoas? Desde sempre, eu sempre estive envolvida nos treinamentos de uma maneira geral, tinha muito mais treinamentos presenciais há 10 anos atrás, claro. Então, eu convidava essas pessoas, como eu não sabia explicar, então, de que maneira que eu podia prospectar? A única maneira que eu encontrava era convidar essas pessoas para irem comigo em algum lugar que apresentasse alguma coisa a respeito do nosso negócio. Então, se você não tem espaços, a dica que eu te dou é essa, assim, no primeiro momento. Conseguir trazer essas pessoas aonde elas vão receber essas informações, assim como vocês estão recebendo aqui. A partir disso, passaram-se um ano, e aí, enfim, eu decidi abrir meu espaço de vida saudável. Aí foi modificando algumas coisas, mas a base sempre a mesma. Uns 20 dias antes de abrir, de eu já ter definido onde que eu ia abrir o meu espaço, a minha primeira prospecção mediante ao espaço foi o quê? Definir a sala, e 20 dias antes de abrir, eu fui em praticamente todos os estabelecimentos nas proximidades divulgar, com o meu convitezinho, sempre o básico, convitezinho, levar nos estabelecimentos e falando, pessoal, vou estar abrindo um espaço de vida saudável, onde vocês vão ter muitas orientações a respeito de nutrição, qualidade de vida, bem-estar. A proposta não é simplesmente você ir lá
e só viver dos produtos, mas você vê que tem a possibilidade de ter uma alimentação prática, lá você vai receber várias orientações, e eu te convido a conhecer. E assim foi, gente, e as coisas foram acontecendo nesses primeiros prospectos dessa forma. A partir daí, vem os primeiros clientes, eles começam a ver alguns resultados que a gente já tinha, assim, né? Depois que inaugurou nas paredes do espaço, começa a despertar curiosidade, e aí eu, como sempre, me identifiquei com a questão do resultado propriamente dito dos produtos, e aí com isso eu percebi a importância de um acompanhamento, eu comecei ali a observar aquelas pessoas que tinham mais ou menos o mesmo perfil que eu, que gostavam de ser desafiadas, que gostavam de ter algumas metas próximas, e assim foi. Comecei a convidar primeiro 5 pessoas, não existia grupos de maratona, não existia nada disso. Pessoas que, os primeiros clientes ali, a fazerem o processo junto comigo. Nessa época, a gente só trabalhava, gente, com a balança tradicional, não tinha balança de bioimpedância, e era fita métrica, né? Então, o que eu fazia? Fiz uma ficha, bem manual isso, gente. Fiz uma fichinha, coloquei lá o peso, a altura, a idade, de que forma que essas pessoas iriam usar esses produtos, se seria só no espaço, ou se seria no espaço e fora do espaço, e coloquei algumas pequenas metas. Toda sexta-feira era dia de pesos e medidas no nosso espaço de vida saudável, então toda sexta-feira essas pessoas vinham com essa finalidade, desculpa, com isso surge a curiosidade de outras pessoas que estão próximas de quererem fazer. Então, essa foi uma outra maneira de prospectar pessoas através das avaliações básicas que a gente fazia no espaço. A partir dali, a gente começou a pedir, como é que fala? Indicação dessas pessoas. Você já pode falar, inclusive, Catherine, porque o que você fazia antes é o que você faz agora, né? Isso, nada mudou, só fui aprimorando. Ótimo, então eu já quero que você já vincula aí exatamente como que você pede indicação. Isso aí a galera tem que anotar. Como eu peço indicação? Primeiro eu meço a febre de como a pessoa está se sentindo. Indiferente de peso, tá, gente? Que a pessoa não precisa só, no primeiro momento, já ter um resultado significativo para indicar. Muitas pessoas, às vezes, não estão muito fora do peso ou não estão fora do peso, mas já têm mais energia e disposição usando os produtos. Então, eu sempre estava perguntando, no dia a dia que as pessoas estavam indo no espaço, como que elas estavam se sentindo. Se ela me dizia, por exemplo, Catherine, estou bem mais ativa, estou mais animada, acordo mais disposta, durmo melhor, qualquer coisa do tipo. E aí eu perguntava, tá, mas você não conhece ninguém que está na mesma situação que você? Claro que no primeiro momento a pessoa diz que não. Depois você dá uma insistidinha, aí ela diz que sim. No primeiro momento, ela fica meio cabreira de te dar o contato, mas aí aos pouquinhos você vai insistindo e vai falando, poxa, mas você está tão feliz, por que você não compartilha isso que você está passando com outras pessoas? E aí a pessoa às vezes fica cabreira, mas ainda assim ela acaba te passando alguma indicação. Muitas vezes não é aquela pessoa que ela te indicou que é interessada, porém, para essa pessoa, mesmo quando ela não tem interesse, eu pedi uma outra indicação. E assim foi. Essa pessoa... eu já vou pegando os ganchos, porque depois eu não vou lembrar de te perguntar. Pois aí você pegou essa indicação, beleza? E aí é uma dificuldade que as pessoas têm. O que eu vou falar agora para essa indicação? Porque essa que você pegou a indicação já é uma cliente sua. E essa indicação você já não conhece. Aí o que você vai falar para ela? Você grava áudio, eu sei que na época a gente ligava, né? Hoje já não usa tanto era isso que eu ia dizer. E até hoje, todas as pessoas que eu tenho oportunidade de ligar, hoje confesso que é muito mais difícil, porque você liga, a pessoa não atende, você manda o WhatsApp, ela te responde, né? Mas, enfim, eu ainda assim, hoje prefiro trabalhar da mesma forma, ligar para as pessoas. Então, por exemplo, ligava para essa indicação e falava, olha, fulano, aqui é a Catherine, eu estou aqui, às vezes ligava com a pessoa próxima, né, a mim, ou quando não estava, no caso, se tivesse com a amiga dela perto de mim, eu dizia, eu estou aqui com a tua amiga, assim, assim. Ela recém começou a frequentar o meu espaço de vida saudável, no primeiro momento, não falava de Herbalife, não falava nada disso, tá? Só falava que ela estava frequentando um espaço de vida saudável.
e que estava muito animada com os resultados. Aí eu mencionava aquilo que ela me dizia. Está tendo mais energia, mais disposição, até já eliminou algum pezinho e já ficou animada, porque a princípio não era esse o objetivo principal, mas já gostou. Então, ela gostaria de te oferecer a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Geralmente eu costumava trabalhar naquele momento, né, até porque eu não tinha ainda muita experiência, pessoas mais próximas, tentava direcionar ou para vir direto no meu espaço, ou eu ia até a pessoa. Se a pessoa viesse até o meu espaço, eu procurava marcar no mesmo dia que a amiga indicou, para que ela se sentisse mais à vontade. Se ela fosse no espaço com a amiga em si já fala tudo sem você precisar falar nada. E quando não era com amiga, geralmente, e até hoje é assim, eu marco esse contato, esse primeiro contato com o espaço quando não está em funcionamento. Mas aí é um perfil, uma maneira de trabalhar que cada um acaba escolhendo. Tem pessoas que preferem convidar quando o espaço, por exemplo, tem mais gente para que ela veja o movimento. Eu não. Eu prefiro lidar diretamente só com a pessoa, porque eu percebo que ela fica mais à vontade. Principalmente se é uma pessoa que tem muito peso para eliminar, ela se sente constrangida quando ela tem que falar sobre isso, ou pesar, que nessa época era só o peso na frente de outras pessoas. E aí eu apresentava da mesma forma os produtos básicos que nós tínhamos, a maneira que ela poderia consumir esses produtos, que poderia ser tanto no espaço ou na casa dela, e dizia que eu fazia esse acompanhamento. O acompanhamento na época era dessa forma, diariamente eu falava com a pessoa, mas o peso em si era somente na sexta-feira, e o processo era o mesmo. Quando era uma pessoa que só tinha disponibilidade no horário do atendimento, não deixava de atendê-la, mas claro que o atendimento não era da mesma forma, mas procurava trazê-la pertinho de mim ali no próprio balcão do espaço e passava da mesma forma a informação. Quando eu percebia que a pessoa era mais tímida, eu tirava o peso dela mais próximo ali do banheiro, que fica mais afastado de onde as pessoas estão sentadas. Então, esse era quando era uma indicação direta do espaço. Mas isso também acontecia com pessoas desconhecidas. Então, por exemplo, quando eu entregava lá o convite para alguém no mercado, na fila do supermercado, ou alguma caixa do supermercado, da farmácia ou da loja, eu sempre procurava direcionar para que essa pessoa viesse no meu espaço, até para que ela tivesse a oportunidade de conhecer o ambiente. A partir disso, os números foram de forma gradativa aumentando, mesmo quando eram apenas 2 pessoas, a gente já tinha o hábito, eu digo a gente, que eu trabalho junto com o Cris, né, meu esposo, então nós tínhamos sempre um grupo já de acompanhamento, onde nós trocávamos as informações, e o que era a nossa rotina, tudo aquilo que a gente comia, que a gente bebia, tudo aquilo que a gente fazia, atividade física, a gente compartilhava ali. E eu orientava as pessoas através dali. E a partir disso veio, claro, os grupos de acompanhamento foram aumentando, depois vieram os desafios, que eu não sei se as pessoas aqui no geral conhecem, mas os nomes são muitos, mas a base é sempre a mesma, convidar as pessoas para estarem em comunidade, para compartilhar todas as suas dúvidas, receber orientação em conjunto, aprender a utilizar os produtos de uma maneira mais eficiente e aprender a fazer melhores escolhas. Então, era basicamente isso. Ô, Catherine, e das redes sociais, você vai falar como que você faz as chamadas, você faz captação nas redes sociais também, né? Faço também. Qual é a chamada que você faz? Porque Geralmente, a ideia não é só ficar postando, né? Como que você faz para tirar o maior proveito dos contatos frios que estão lá? tem Que a não são só parte frios, né? tem a parte da postagem em si do feed, que quando alguém vai lá e curte, né? A minha foto está sempre bem em evidência, até pelo resultado, mas não costumo trabalhar só com a minha foto, porque é interessante, né? Também as pessoas verem outros possíveis resultados, que às vezes o 33 ela não enxerga, mas 5 quilos ela consegue enxergar. Então, quando eu vejo que uma postagem desse tipo gera ali curtida, eu procuro falar com essa pessoa no direct, eu nunca falo com a pessoa ali nos comentários abertos, chamo, mesmo que ela só curtiu, chamo ela no direct, ou se ela me manda alguma coisa quando eu posto nos stories, chamo no direct de qualquer forma, mas eu procuro sempre pedir o WhatsApp, já nesse primeiro momento, para ter
uma maneira mais direta de tentar, de repente, ligar, fazer... Eu gosto muito de fazer a ligação por vídeo. É como se eu mas aí você vai lá e chama a pessoa. Ah, você chamo a curtiu minha pessoa foto? O que você fala para e ela ali? eu falo, eu vi que você curtiu a minha foto, e aí, como é que você está se sentindo? Você está tranquila com o teu corpo? Está se sentindo bem? Gostaria de melhorar alguma coisa? Como que está essa questão? Aí eu espero a pessoa me dar algum feedback, positivo, negativo, o que que ela fala? Geralmente uma pessoa que curte ou faz algum comentário é porque tem alguma curiosidade. Geralmente, olha, acho que 90% dos casos já me pergunta se eu só tomo shake. Aí é bacana, que aí eu convido essa pessoa para participar como ouvinte durante alguns dias, geralmente uma semana, no nosso grupo de acompanhamento, porque daí eu insiro ela no grupo, onde ela já consegue ver tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, inclusive as comidas que a gente faz e come que não são os produtos. Aí isso desbloqueia. Não são todos que têm esse interesse de entrar no grupo? Não tem. Quando a pessoa, por algum motivo, Catherine, mas eu não gosto de grupo, isso e aquilo, o que eu procuro fazer? Eu gravo ali, né, filmo um pouquinho a passagem pelo meu celular do grupo em si, ou seleciono algumas imagens de como que é a nossa rotina no nosso dia a dia, seja aqui em casa, ou também compartilho a rotina de outras pessoas. Até para que o cliente não pense, nossa, mas isso daí só ela consegue. É importante você ter outras pessoas como referência também. Show, Catherine. Nossa, show de Tá. bola. Mais alguma coisa? Mais alguma forma de captação? Vou ver Podemos aqui o mais fazer que eu as escrevi. considerações. Outra coisa que eu pergunto também, que eu procuro frisar, não é que eu pergunto, eu procuro frisar ali que os grupos, tanto de acompanhamento quanto das maratonas, eles não são única e exclusivamente para perder peso. Muitas pessoas, às vezes, ficam nessa dúvida ou não querem entrar no grupo porque elas deduzem que as pessoas que estão ali são só para perder peso. Então, eu procuro sempre deixar isso muito claro, que nem todo mundo que está no grupo é para eliminar peso, tem pessoas que estão ali porque ficam extremamente indispostas, têm a necessidade de estar em comunidade para poder se sentir mais motivada e cuidada. Então, eu procuro também sempre falar algumas outras coisas que não é única e exclusivamente perder peso, né? Show. É isso. Gente, olha só que interessante, né? Às vezes a gente está lá dentro do espaço, eu vou falar isso porque isso também às vezes acontece comigo, e eu sei que acontece com vocês também. Às vezes você está lá e às vezes a gente bloqueia, né? Tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Não... Sabe quando você pensa e não consegue sair do lugar? Então, olha quanta coisa já abriu aqui. Então, uma coisa muito importante que ela falou aqui, ó, eu acho que todos nós, isso aí, gente, é um trabalho diário que a gente tem que fazer. Resgatar o ser Herbalife. Eu sempre digo assim, a gente não sai, não começa a trabalhar com Herbalife quando a gente chega no Espaço Vida Saudável. A gente começa a trabalhar com Herbalife a partir do momento que a gente levanta, toma o nosso primeiro chá, os tabletes e toma o nosso shake, né? E ser Herbalife nos lugares. Quanto tempo faz que você não usa um bottom? Quanto tempo faz que você não usa uma garrafinha? Né? Mulherada que tem uma bolsa de cada cor, bota panfleto dentro de todas as bolsas, para não correr o risco. Parou para abastecer o carro, deixa um panfleto. Parou numa loja, deixa um panfleto. Então tem que estar dentro de todas as bolsas. Olha que esses dias eu revisei as minhas bolsas e eu coloquei um bloquinho dentro de cada bolsa, porque é assim, senão a gente esquece, né? Então, ser Herbalife, a gente usar uma identificação de Herbalife, porque as pessoas não têm bola de cristal para saber, né? E tem muita gente buscando distribuidores da Herbalife, gente. Outra coisa que ela colocou ali, que tudo, ela usou tudo o discurso dela no passado, né? Eu fazia, eu isso, mas na verdade, tudo que ela disse que ela fazia, ela faz exatamente agora, né? E ela disse assim que ela simplesmente, como ela não sabia direito, então ela ia convidando as pessoas. Sabe, essa simplicidade que a gente precisa resgatar também, porque nós que temos mais tempo de negócio, a gente tem muita informação, né? A gente sabe demais, tem muitas técnicas às vezes. E às vezes a técnica atrapalha. É tão simples, vamos comigo num coquetel de degustação, sabe? Sem querer explicar muito, vamos comigo, que a gente precisa resgatar, né? Então, deixar um pouco, às vezes, as técnicas de lado e voltar com a simplicidade, né? Ela disse isso. O convite pessoal, que sempre funcionou, desde quando eu entrei na Herbalife há 20 anos atrás e continua funcionando. Olha outra dica legal que ela colocou também.
as curtidas. Às vezes a gente posta tanta coisa lá e não se dá conta das pessoas que estão visualizando nossos stories. Isso é muito legal também. Isso faz tempo que eu não faço, Catherine, de ir lá e pegar os novos dos stories. Porque tem gente que olha todo dia, mas e os novos que entram? Olha só, anota essa dica aí. Ir nas curtidas, ir nos stories, nas visualizações e não só focar na perda de peso. Os grupos de acompanhamento, eles servem para perda de peso, mas lembrar também de convidar todo mundo. Por quê? A pessoa pode usar uma fibra, regularizar o intestino, ela pode tomar um shake uma vez no dia para manutenção do peso e ter mais energia e disposição, as nossas bebidas, os nossos multivitaminas, o nosso Fiber Imune, né? Então, às vezes você vende um Fiber Imune e coloca a pessoa num grupo de acompanhamento e daqui a pouco ela está te pedindo um Nutreve, ela está te pedindo um shake para fazer uma pizza doce, está te pedindo uma Nutri-Sop para fazer uma pizza para a família. Olha só, então, tá abrindo o leque aí de vocês? Tá abrindo agora, né? Já estão enxergando muito mais possibilidades para trabalhar amanhã, né? Show de bola. Catherine, é isso? É isso. É só isso ou é tudo isso, né? É tudo isso, mas é constância, é constância. A dica, acho que de ouro que eu tiro para mim mesmo é não ficar na expectativa só de pessoas conhecidas. Eu, no início, me frustrei muito, porque quando você entra em algo que dá certo para você, as primeiras pessoas que você pensa são as pessoas mais próximas, mas tenha paciência. Começa pelas pessoas estranhas, de repente, desconhecidas, não são estranhas, né? São desconhecidas, passa a conhecê-las e que, com o tempo, as pessoas mais próximas acabam perguntando até pela nossa persistência. Mas é isso. Show de bola, é isso aí, a constância. Catherine, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns por estar em qualificação para o Cruzeiro e vai exibir esses 33 quilos a menos lá, com certeza, né? Obrigada, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Eu agradeço. Agora eu gostaria de chamar uma pessoa incrível também, eu amo o trabalho que ela faz, porque ela faz com muita simplicidade e ela está sempre em todas as promoções da Herbalife, né? E está aí garantida já meio ano de qualificação para o Cruzeiro também. Eu quero ver se ela está na sala, né? Será que ela veio hoje na aula? Quero chamar aqui a Chayane, eu acho que ela é de Blumenau. Se ela não se mudou ainda, eu acho que ela é de Blumenau. Vamos tentar achar ela aí, Paulo? Por enquanto, ainda em Blumenau. Aê, apareceu essa linda! Chay, na mesma pegada, né? Eu sei que você está fazendo um trabalho incrível aí, tá? Também com algum trabalho novo, e eu quero que você compartilhe tudo. Você tem 15 minutos para compartilhar tudo isso, contar todos os detalhes, porque depois tem um cara incrível que tem que falar um pouquinho ainda, tá? Então, tá Vai lá, bom. Chay. Quero saber aí exatamente o que você está fazendo. Eu sei que você tem Espaço Vida Saudável, mas eu sei que você vende muito produto fechado, tá? Sim. Eu quero que você foca mais nessa parte de produto fechado, o que você fala, o que você faz, né? Mais focado na prospecção mesmo, tá? Tá. Olha só, acho que a primeira coisa para mim foi a decisão de querer estar dentro do Cruzeiro, né? O ano passado foi um dos anos que eu não me qualifiquei para quase nada. E isso me gerou uma frustração pessoal muito grande mesmo, assim. E quando saiu, lançou ali, final do ano, começo de janeiro, que lançou o Cruzeiro, eu falei, eu vou e ponto, né? E foi uma decisão. E a partir disso, eu comecei a montar um plano de ação para acontecer, né? Para que esse desejo acontecesse, né? E o que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Foi identificar o que a Chayane gostava de fazer. Ir lá no meu íntimo e entender o que realmente me brilhava os olhos, o que eu gostava de fazer antes, porque eu fiquei um ano muito parado. O ano de 2022 foi um ano, para mim, em questão de negócio, muito parado, né? Então, eu comecei a me perguntar o que eu gostava de fazer, o que me dava brilho nos olhos, e foi aí onde eu comecei a entender, né? A primeira coisa, eu sempre gostei, eu sou conversadeira, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um papagainho, adoro conversar, então eu comecei a ir para as redes sociais, né? E uma coisa que acontece aqui comigo e com o meu marido, a gente sempre, quando vai em qualquer lugar, em qualquer restaurante, antes da gente ir no restaurante, ou até mesmo ir no médico, ou em qualquer lugar, a gente olha a rede social dessa pessoa.
Então eu falei, meu Deus, eu não estou quase movimentando o meu Instagram, eu gosto de estar lá, eu gosto de compartilhar as coisas, então por que eu não estar lá e fazer um bom trabalho, né? Porque quando tu vai, vocês podem parar para pensar, quando tu vai num restaurante, quando tu vai para ir num restaurante, mesmo que seja uma indicação de algum amigo seu, tu não vai primeiro olhar o Instagram? Com certeza. E se aquele Instagram tá bagunçado, você vai querer ir naquele restaurante? Não vai, eu não vou, nós não vamos. Para mim, no médico, eu recebi uma indicação, inclusive da Manu, que é a médica aqui também, que era para mim no médico aqui, né? A primeira coisa que eu fui fazer foi ir no Instagram dele e ver como que era, como que ele se comportava. Então, muita coisa, principalmente para pessoas da nossa idade, tudo mais, está muito relacionado com essa questão do Instagram. Então, eu comecei a olhar melhor para essa questão de rede social. Eu comecei ali em janeiro, fazendo do meu jeito. Como eu comentei com a Vanessa, né? Não sou uma pessoa não tenho muito bom gosto, assim, para as redes sociais. Eu faço umas coisas muito carnaval lá. Então, eu comecei a fazer do meu jeito, mas está sempre ali presente nas redes sociais. E não só presente, como eu tenho uma meta diária de pelo menos... Antes eu tinha 50. Mas quando o dia está muito corrido, eu não conseguia fazer 50. Então, o que eu fiz? Eu baixei esse número para me fazer no mínimo 20 contatos, mas que eu vou fazer todo dia. Então, se tem um dia que está muito corrido, está muito cheio, tem muitas pessoas no espaço, muita avaliação para fazer, 20 contatos é rápido de tu fazer, tu consegue fazer. Aquele dia que está mais tranquilo, que foi como um dia hoje, estava chovendinho, foi mais tranquilo no espaço, mais tranquilo de avaliação, eu consegui fazer mais. Então, no mínimo é 20 para que eu possa estar fazendo todo dia. Porque o que acontece aconteceu principalmente quem já é mais antigo, assim, de Herbalife, que já está há algum tempo, o que a gente faz? Quando a gente começa a plantar, e aí para. Quando o espaço enche, tem um monte de avaliação, tu para de plantar. E aí o que acontece? Logo cai. Por quê? Porque tu não continua plantando. E aconteceu muitas vezes no meu negócio, eu não entendia o porquê. E agora não, agora eu diminuí os meus números, mas é uma coisa que eu consigo fazer todos os dias, ter essa constância, ter essa disciplina de fazer todos os dias. E aí, os dias que eu consigo fazer mais, eu faço um número maior. Então, eu comecei a trabalhar com as redes sociais, mesmo com um pouco de vergonha, que apesar de eu gostar de falar lá, parece que é diferente, né? Então, eu vou lá, eu mostro que eu estou fazendo atividade física, que eu estou utilizando a nutrição, eu compartilho resultados, eu coloco enquetes, eu coloco caixinha de perguntas. Se ninguém responde, eu mesmo vou lá e coloco as dúvidas que normalmente surgem pelas pessoas, né? E aí, agora, recentemente, eu contratei uma moça que está me auxiliando nas redes sociais, como eu comentei anteriormente. Eu sou terrível, eu fazia... Mesmo sendo ruim, eu ia lá e fazia, né? E agora estou melhorando as minhas redes sociais por justamente entender que as pessoas querem ver. Ali é a nossa vitrine. Então, se a nossa vitrine não for bonita, imagina a nossa casa, como é que não é, né? Então, eu entendi isso e comecei a... Então, ela está me ajudando nesse processo, até vim com uma nova linguagem, uma nova abordagem ali, que está sendo bem bacana, bastante aprendizado também, né? Mas o importante é você fazer. Se você consegue, se você não tem condições, faz do teu jeito. Porque lá atrás, quando eu comecei, funcionava também. Então, vai fazendo do teu jeito, né? E tudo que você for fazer, assim, acho que é uma coisa muito importante que eu identifiquei lá no começo de janeiro, quando eu parei, né? E fiz aquela reflexão, tudo que tu for fazer, coloca amor, né? E outro ponto assim que eu acho bem importante que aconteceu nessa virada de chave desse ano também, eu tive uma mudança de ambiente, né? E falo aqui para vocês, o meu espaço era um espaço muito antigo, um espaço velho, um espaço que precisava de reformas, um espaço que o ambiente já não estava tão agradável. E eu não estou falando para vocês que vocês precisam fazer algo chique. Hoje o meu espaço ele é muito simples, mas ele é um espaço super agradável, que as pessoas adoram. E aí, o que aconteceu com isso? Uma pessoa que atendia lá 10, 12, 15 pessoas no máximo, hoje atende 20, 25, 27 pessoas. E por quê? Porque os próprios participantes estão trazendo os amigos deles porque se sente confortável aqui, porque gostam de estar aqui e acabam trazendo seus amigos, seus conhecidos.
enfim, né? Então, o número aqui no espaço, claro, a gente faz ações para os clientes estarem indicando, estarem trazendo. Até sexta-feira agora que passou, eu fiz uma festa junina e quem trouxesse amigos, né? Uma promoção que eu fiz, quem trouxesse amigos ia ganhar um brinde. Então, é uma das promoções, tem a Corrida das Estrelas. A gente sempre está fazendo alguma coisa, né? Para estar pedindo indicação para esses participantes que já estão vindo, né? No espaço. E uma outra coisa, assim, que foi uma virada de chave também para mim, eu comecei a fazer parcerias. Eu fiz a primeira parceria que eu fiz foi com uma moça da Mary Kay. Ela estava fazendo um evento lá no espaço dela, com as clientes dela, e eu falei, olha, eu vou estar doando, eu vou estar oferecendo uma avaliação, um scanner corporal, e eu sou uma coach de transformação, eu me apresento como coach de transformação corporal, e eu ofereci para ela, acho que se eu não me engano foi 3 ou 5 avaliações com mentoria, que é o que a gente faz o acompanhamento para fazer a venda do produto, né? E ela fez esse sorteio, eu fiz as avaliações com essas pessoas, né? Chamei essas pessoas, fiz as avaliações. E dessas pessoas, cada pessoa que vinha aqui no meu espaço, eu pedi indicação. Eu fazia uma bela apresentação para essa pessoa, uma bela avaliação, trazia muito conteúdo, realmente uma mentoria, e dessas pessoas eu pedi indicação. E já fala como que você falava para essas pessoas para elas te darem indicações. E quantas você pedia? Dificuldade em pedir indicação, certo? Aí, cada um ajeita sua estratégia, né? O que eu faço? Eu faço toda a apresentação linda, maravilhosa ali, apresento, falo tudo, né? Aí pergunto para a pessoa no final se ela gostou das informações, e eu vejo que ela tá toda impressionada com aquilo que eu comentei, mas é o básico que todo mundo sabe, que todo mundo fala, tá, gente? Não é nada além do que vocês já sabem. Que, na verdade, essas informações que eu passo são do Wellington, do T90, né? Eu copiei e colei o que ele fala lá, é o que eu faço com essas parcerias também, né? E aí, o que eu faço? A pessoa fala, gostei sim. Então, olha só, nós trabalhamos com a forma de indicações. E eu tenho certeza que nesse período que tu estava aqui, tu lembrou de 5 amigas suas que também estão buscando um processo, ou que estão buscando perda de peso, ganho de massa muscular, ou ter uma alimentação mais equilibrada. Eu vou pedir para você me enviar 5 contatos no WhatsApp enquanto eu vou no banheiro. Gente, eu ficava com receio de pedir. E aí eu vou pro banheiro, fico uns 3 minutinhos lá, e quando eu vejo que a pessoa já mandou, já deu tempo ali da pessoa enviar, eu volto. Nem que eu nem esteja com vontade no banheiro, mas eu vou no banheiro. Foi a forma que eu consegui para pedir indicação, né? E deu super certo, porque eu comecei a receber muitas indicações. Tá, e daí você pegava essas indicações, beleza. Aí você mandava o que para essas pessoas? Porque a menina da Mary Kay que te deu as indicações, beleza. Você atendeu os contatos dela. E aí você pediu indicações. E aí, como que você falava para essas pessoas? Você mandava pelo WhatsApp um textinho, gravava áudio? Gravava áudio, uhum. Eu tirava uma foto, normalmente, quando eu estava fazendo a avaliação, ou uma foto depois que eu já tinha terminado com a pessoa, com o prospecto que estava ali na minha frente. E aí eu mandava, oi Raquel, tudo bem? Aqui é a Chayane. Tem um minutinho para mim te enviar um áudio? Se a pessoa falava que sim, eu já tenho esse áudio gravado. Eu já tenho esse áudio gravado que eu mando para todas as parcerias que eu fecho, eu mando o mesmo áudio, né? Porque eu já falei antes o nome da pessoa, eu já falei quem que indicou, fulana de tal, fez um scanner corporal, uma mentoria aqui comigo, ela vai começar o processo, enfim, né? Comenta ali, eu até posso mandar esse textinho que eu mando depois para vocês. E aí eu mando uma foto nossa, aí eu aguardo a pessoa me responder se eu posso mandar o áudio, e aí eu mando o áudio falando com que eu trabalho, que eu sou uma coach de transformação corporal, e que ela ganhou, através dessa indicação, um scanner corporal e uma mentoria do bem-estar, onde eu vou estar passando várias dicas. Eu já tenho 6 anos de experiência na área, valorizo bastante realmente o meu trabalho, né?
E aí, no final, eu falo que dia e horário fica melhor para a gente estar agendando. Show. E aí, o que eu faço? Eu faço parceria com a manicure, com a moça que faz o meu cabelo, em todas as lojas aqui do meu bairro, os lugares onde eu compro, eu faço parcerias assim. Eu passo o contato dos meus clientes, né? Claro, faço alguma promoçãozinha aqui, eu aviso os clientes que eu vou estar compartilhando os contatos, é claro, né? E essas pessoas compartilham os contatos comigo. Então, isso está fazendo com que eu tenha avaliação quase todos os dias. Tá, por exemplo, a manicure. Como que você fala para a manicure para fechar uma parceria com ela? Então, nessa festa junina que eu fiz na sexta-feira, eu falei, olha só, vamos fazer uma parceria aqui para mim estar divulgando o teu trabalho lá na minha loja. Você sabe que eu trabalho com mulheres vaidosas, mulheres que gostam de se cuidar. Então, se encaixa muito bem o meu trabalho com o seu, né? Então, o que tu acha de a gente fazer uma parceria lá? Tu me dá uma unha aí, alguma coisa para mim sortear lá para as meninas. E aí a gente faz essa troca de contatos também. Eu passo o contato, como as meninas estão sabendo que vai ter essa parceria, eu passo os meus contatos para ela, para você entrar em contato e fazer a tua propaganda, e você passa as suas clientes para mim fazer a minha propaganda. Ponto. E assim, uma coisa que mudou bastante assim para mim foi eu falar da minha linguagem, foi falar do meu jeitinho, que nem a Vanessa falou antes. Para convidar, eu convido do meu jeito, assim, claro, a gente sempre está no processo de mudança, de evolução, mas quando eu tentava ser outra pessoa, ou ser um robozinho, não funcionava. Não dava certo. As pessoas sentiam que não era verdadeiro, que não era eu, que não era... Então, quando eu mudei isso, fez muita diferença, assim, para o meu negócio, né? E um outro ponto que eu queria falar para vocês também, que eu até anotei aqui, eu acho que é bem importante. Então, eu comentei anteriormente que eu nunca tive muito espaço cheio, né? E eu não sabia a mágica que era ter um espaço cheio, né? E eu não sabia essa mágica, eu não sabia o que era isso, né? E quando eu fiz essas mudanças, né, que eu falei anteriormente, que eu mudei de espaço, mudei de ambiente, né? A partir do momento que você tem um espaço, e aí eu entendo agora quando os líderes falam, né? Quando você tem um espaço cheio, você duplica. Eu, em 6 anos de negócio, eu nunca tinha duplicado um espaço de vida saudável. Em 2 meses que eu estava num ambiente novo, socado, que não tinha aonde sentar, a galera não tinha onde sentar, eles tinham que comer de pé. Eles tinham que aguardar, porque não tinha o que fazer, né? E eu dupliquei já um espaço, já tem um outro em andamento. Então, as coisas começaram a andar, sabe? Ai, que show! Nossa, Chay, nossa, parabéns. Eu acho que a coisa mais importante você falou agora no final, ser você, né? Escolher aquilo que te agrada trabalhar no dia a dia, você escolheu uma forma de fazer que te traz prazer, e isso é a magia da Herbalife, a gente poder fazer do jeito que a gente acha melhor, do jeito que traz mais prazer para a gente. E você não se comparar com ninguém. Você encontrou a sua forma de fazer do seu jeitinho, do jeitinho da Chay. Quem é que consegue fazer isso que a Chay faz, gente? Com essa simplicidade, desse jeitinho dela. Aí você tem que pegar a essência do que ela passou de ferramentas e fazer o seu jeito, sabe? E se as suas habilidades ainda não são muitas, você compensa com números. Aonde que está o segredo de tudo isso? É a disciplina, como ela fez, ó, 50, acho que é directs que você fazia, né? Então, 50, ela se perdia no meio do trabalho e não conseguia dar conta. E vivia frustrada com essa ferramenta. 20, ela consegue fazer todos os dias. Quanto que dá? 20 pessoas ela conversando todos os dias, durante 30 dias, durante 90 dias, durante um ano. Nada vence essa constância. Nada. Portanto, o resultado está aí, né? Duplicação de espaço, outro em andamento, qualificação para o cruzeiro. Então é isso, gente. Enquanto as suas habilidades não está como você gostaria, foca nos números, foca na constância, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tá? É a disciplina. Se você não tem disciplina de trabalho, se você está começando agora, está meio perdida ainda, escolha uma coisa para fazer e faça todos os dias. Se você não tiver essa disciplina de trabalho diário, fica igual folha seca, sabe? Toda hora o vento leva para um lado.
Aí você fica tentando copiar o que tá falando, fazendo um pouquinho, e daí não faz nada, né? E o pior, fica se comparando, né? Chay, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua qualificação em andamento. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, tá bom? Ó, beijo, tá? Para vocês duas que contribuíram aqui. Depois acho que vamos ter, se alguém tiver pergunta, coloca aqui no chat que a gente vai responder em seguida, tá?